Olá, seja muito bem-vindo ao guia definitivo e mais atualizado de instalação do QGIS. Inicialmente, eu vou te mostrar como é fácil instalar o QGIS pela primeira vez e, além disso, eu vou te explicar alguns detalhes para que você possa baixar a melhor versão do QGIS para o seu computador. Além disso, eu vou passar alguns detalhes adicionais para quem já tem uma versão do QGIS instalada no computador, mas deseja fazer um upgrade e está com dúvida como deve se proceder. Ou até mesmo se você está precisando baixar uma versão mais antiga e quer saber onde encontrar. Se você ficou interessado e se encontra em uma das situações que eu acabei de falar, então vem comigo! Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Leandro França, engenheiro cartógrafo, especialista no QGIS e também autor do plugin LF Tools. E nesta aula aqui eu resumi as principais dúvidas que os meus alunos têm sempre quando vão instalar o QGIS pela primeira vez ou quando vão fazer o upgrade, ou seja, já tem o QGIS instalado e querem atualizar para uma nova versão. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso tutorial. Aqui no site de instalação, nós temos a possibilidade de baixar o QGIS para diversos sistemas operacionais, né? Windows, Mac, Linux. E nós temos também aplicativos, tá? Aplicativos para celular e tablet, como é o caso do QField, o Merge Maps, Intramaps, né? O QField aqui, inclusive, nós temos um curso ensinando como utilizar esse aplicativo, bastante interessante, tá? Tem integração muito boa com o QGIS. Mas voltando aqui à nossa situação, nós vamos instalar aqui para o Windows. E aqui no Windows ele já vai mostrar para você esse botão grandão aqui para você instalar, no caso aqui a versão 3.30, tá? Então é interessante para eles, né, para os desenvolvedores que instalem essa versão, porque é a versão que está teoricamente em teste. Ele mostra aqui duas versões para vocês, a 3.30 e a 3.28.5, tá? Então, a versão mais interessante para que você possa acompanhar aqui o nosso curso é sempre a versão LTR, apenas com a ressalva, né? Quando essa versão, que é a versão LR, né? O Latest Release, a versão mais recente, ela é candidata a uma versão LTR. Aí sim, vale a pena, né, você já instalar a versão para já ir se acostumando com a versão que vai ter uma durabilidade maior, ou seja, vai passar pelo menos um ano sem muitas alterações. Então, a versão LTR é a versão de longa duração, hoje é a 3.28. Se você for assistir esse vídeo daqui a um tempo, já vai ser outra versão, é uma versão que fica mudando anualmente, tá? Então, aqui é a 3.28. Como é que eu baixo a versão 3.28? Então, você vai clicar no link aqui de baixo. Procurando pela versão mais estável, então pegue a versão aqui, 3.28 LTR. Então é essa a versão que a gente vai baixar. Então vou clicar aqui e ele vai ser direcionado para essa página e vai pedir inclusive a sua doação. O QGIS é um software livre, né, código aberto, mas os desenvolvedores precisam, né, ter um apoio e esse apoio é através de doação. Então se você tem uma empresa ou até mesmo você quer fazer uma doação, você pode fazer qualquer quantia via PayPal, enviando para a conta lá do QGIS, tá bom? Então eu vou fechar aqui a mensagem e agora a gente aguarda baixar o arquivo aqui, que é um arquivo de extensão MSI. Fazendo uma pausa aqui rapidinho. Se você está visitando o nosso canal aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, então aproveita agora essa oportunidade, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui nós temos um conteúdo diferenciado, tá? Então vale a pena você dar uma conferida depois nos nossos outros vídeos, são mais de 200 aulas sobre QGIS, tá bom? E nós temos também uma área de membros, onde você vai poder aprofundar o seu conhecimento, baixando materiais, mapas mentais e muitos outros conteúdos muito legais sobre softwares livres, tá? Então fica aí a dica e vamos voltar aqui para nossa aula. Após baixar o QGIS, basta clicar no arquivo de instalação. Na instalação você vai ver que é bem simples, né? Next. Você seleciona aqui para aceitar os termos. Next. A pasta a gente não muda nada, né? Deixa do jeito que está aqui. Next novamente. Instalar. 2000 anos depois. E por fim a gente clica aqui em finalizar. E onde vai aparecer aqui
QGIS. Depois que você instala o QGIS, vai aparecer esta pasta, QGIS.3285, foi a versão que eu acabei de instalar. Dentro dessa pasta, nós temos diversos ícones. Tá? O ícone mais importante agora para a gente é o QGIS Desktop, é o que vai permitir a gente abrir o QGIS. Então, vou dar 2 cliques nele. E está aqui a nossa versão aqui do QGIS instalado. Tá? Bom, então, o que é que nós podemos fazer agora? Instalar os plugins, né? Então, o QGIS você pode potencializar as funcionalidades, adicionando novos botões, novas ferramentas, novos recursos. Então, para instalar complementos, você pode ir no menu Complementos, que são os plugins, né? Plugins em português se chama complementos. Nós vamos gerenciar, instalar complementos. E em seguida você vai procurar os complementos que achar mais interessante. A gente vai ter uma nova aula só explicando aqui os principais plugins que você tem que ter instalado no QGIS, mas um deles, já para adiantar, é o plugin LF Tools, tá? Esse plugin é o plugin que eu desenvolvi e se você já conhece, né, esse plugin, então fique até à vontade já para colocar 5 estrelinhas para o nosso plugin, tá? Se você tem gostado dele. E agora eu vou instalar. Então, para instalar é fácil, só clicar aqui em instalar complemento. E depois de instalado, fechar, tá? Você pode instalar diversos outros plugins, é só aqui em buscar, tá? Na aba tudo, vai em buscar e você vai encontrar uma infinidade de complementos para diversas aplicações, tá bom? Outro complemento bastante interessante é o HCM GIS, tá? Então, HCM GIS, nós vamos instalar esse complemento. Vamos fechar e com esse complemento nós já podemos carregar o mapa base aqui na nossa tela. Vou usar o Google Satélite, já aparece aqui pra gente. Bem bacana, né? Para instalar o QGIS no macOS, o procedimento é muito semelhante ao que foi feito ali no Windows, tá? Onde nós temos aqui as duas opções. Você vai buscar a versão LTR, essa que está aqui embaixo. Tá? Já no Linux, né, nós temos aqui diversas distribuições. Uma das mais famosas é que é o Ubuntu, né? Então vamos clicar no Ubuntu e aqui a gente tem os comandos para a instalação. Então é só seguir esse passo a passo aqui, não tem mistério, né? Então ele já passa aqui todas as instruções e você consegue também instalar o QGIS no Ubuntu. E se você já tem o QGIS instalado em uma máquina e você quer saber qual a versão dele, então você pode ir no menu Ajuda, depois em Sobre, e nessa janela você vai ter as informações não só da versão do QGIS, mas de todos os pacotes, inclusive dos plugins, tá? Aqui os 2 plugins que a gente acabou de instalar. Posso instalar mais de uma versão do QGIS no meu computador? Sim, claro que sim, mas a versão padrão para abrir os arquivos do projeto do QGIS vai ser sempre a última que você instalou. Eu, particularmente, para evitar confusão, eu não gosto de ter várias versões instaladas na minha máquina. Então, há um certo tempo atrás, eu até deixava 2 versões, que era a versão do QGIS 2.18 e a última versão do QGIS 3, tá? Então, por exemplo, 3.16, 3.22 e agora o 3.28. Então, agora você pode deixar apenas a versão LTR, tá? Ou a versão 2, raramente a gente tem necessidade de utilizar. Então, no caso, você desinstala as versões antigas e deixa a versão mais nova. Você não perde os plugins, pode ficar tranquilo. Outra pergunta é, se eu atualizar o QGIS, eu perco os plugins instalados? Então, eu até já vi colegas ensinando de forma errada em tutoriais no YouTube, falando que se você fazer a instalação do QGIS pelo painel de controle, você corre o risco de perder os plugins. Por isso, teria que instalar o QGIS, uma versão em cima da outra. Mas isso não é verdade. Então, a verdade é que os plugins ficam instalados na pasta de configurações do seu usuário. Ou seja, é um lugar à parte, justamente para evitar esse problema. Vamos ver. Aqui no QGIS, no menu Configurações, a gente tem aqui perfis de usuários e aqui a gente tem a pasta do perfil ativo. É o perfil que nós estamos utilizando agora, tá? E os plugins, eles se encontram justamente nessa pasta Python. E aqui em plugins vão ter justamente os 2 plugins que nós instalamos aqui para essa aula. Já o software QGIS se encontra aqui
no disco local C, arquivos de programas, e você vai encontrar o QGIS aqui, que nós acabamos de instalar, 3.28.5. Tá? Então, quando a gente desinstala o QGIS, ele vai estar apagando, desinstalando o software desta pasta, e não na pasta onde ficam os plugins. Tá? Que é essa pasta aqui que fica no usuário, no caso aqui meu usuário LF. Tá? E a pergunta agora é, posso abrir um projeto de uma versão do QGIS em outra versão? Em geral, você vai conseguir abrir. Agora, é possível, sim, existir alguns poucos problemas de perda de configuração, seja do projeto ou dos estilos das camadas, até mesmo porque as versões mais recentes elas têm recursos que as versões mais antigas não tinham. Então, é lógico que se você deseja ter exatamente as mesmas características do projeto original, é mais interessante abrir o projeto na versão que ele foi criado. Mas, em geral, esse problema ele acontece quase sempre quando você tenta abrir um projeto recente em um QGIS mais antigo, tá? E como baixar uma versão mais antiga? Então, para baixar versões antigas do QGIS, você vai aqui na página Download e vai nessa aba Todos os lançamentos. Tá? E aqui ele vai ter informação, né, de lançamentos mais antigos, estão disponíveis aqui. Então eu clico nesse link e nós escolhemos o sistema operacional. No meu caso aqui o Windows 64. Tá? Em alguns casos, né, nós temos o Windows 32, inclusive ficou descontinuado, né, então você consegue instalar o QGIS até a versão 3.16, daí em diante você não tem mais suporte para o Windows 32, apenas para o 64. Então eu vou aqui no Windows 64 e aqui nós temos os arquivos, né, antigos de instalação, são arquivos executáveis. Tá? Então você vai descendo aqui, vai vendo todas as versões do QGIS e aqui a gente segue a ordem aqui cronológica, né, das versões até as versões mais atuais, que deixou de ser um arquivo executável e passou a ser um arquivo MSI, tá? Que é um arquivo maior, ou seja, são muitos mais pacotes, né, que estão sendo instalados, né, muitos mais recursos interessantes e aumentando inclusive aí a qualidade do software, né, com soluções bastante interessantes. E mais uma curiosidade que o pessoal, de vez em quando eles perguntam para a gente, é quando é que sai a próxima versão do QGIS, e para saber dessa informação, você pode ir aqui no próprio site, né, de instalação. Nesse menu aqui para usuários, você vai em Participe Desenvolvimento, aqui embaixo, e você vai na parte aqui de Desenvolvimento e vai procurar aqui por Roteiro, certo? Em Roteiro, descendo um pouquinho mais, você vai encontrar aqui o Calendário de Lançamento. No Calendário de Lançamento, você vai ter, né, as versões mais recentes, foram lançadas, e a versão atual, tá? Que é aqui a 3.28 e aqui a 3.30, né? Então a situação aqui que nós temos uma legenda lá embaixo que explica, né, o que significa cada uma dessas letras. Então aqui em verdinho é a atual, onde nós nos encontramos, e o próximo lançamento está aqui em azul, tá? E observe que nós vamos procurar aqui pelo LTR, tá? Então a gente vai encontrar aqui o LTR aqui, tá? Lançamento do LTR. Então foi o 3.28.0 em 21 de outubro de 2022, tá? Esse aqui no caso aqui foi um candidato ao LTR, que foi o 3.28. Na época o LTR era 3.22, tá? Então o próximo candidato a uma versão LTR, a gente pode descer um pouquinho mais, vai ser a versão 3.34, tá? Então vai chegar uma época que a gente vai passar a instalar a versão 3.34, provavelmente aqui no final do mês de outubro, tá? Então é assim o ciclo, né, de instalação do QGIS, né? Então é interessante para você que não quer, né, muita novidade, é utilizar a versão LTR. Agora, se você gosta de acompanhar tudo o que está acontecendo e quer testar e desenvolver junto com a equipe do QGIS, então realmente você pode estar atualizando para cada uma dessas versões, para as versões que são de lançamento mais constante, tá bom? E a gente fica por aqui. Se você foi atendido na sua dúvida, então deixa aquele teu like, tá? Compartilha com os amigos
E caso a dúvida persista, então você pode colocar aí nos comentários que eu vou ter todo o prazer em te responder, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!